Bom, muito bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês e mais ainda compartilhando aqui esse palco. Aline, Bruno Godinho, Manuel Lacerda. Ambos titulares aqui de conhecimento e de temas que nós tratamos, extremamente pertinentes e importantes aqui nessa manhã. E agora, nesse breve talk show que nós teremos, algumas perguntas interessantes e que acho que podem reforçar um pouquinho das discussões que nós tivemos aqui durante essa manhã. Falamos muito sobre saúde e sobre produtividade, né? E eu acho que é um dos grandes desafios das organizações, de um modo geral, conseguirmos conciliar esses dois temas. Então, as empresas buscam constante por produtividade, por resultados, mas, ao mesmo tempo, pensando e focando na saúde e no bem-estar do colaborador. E parece que nos traz uma impressão de que hoje nós temos levado constantemente esse tema, essa discussão sobre saúde no ambiente de trabalho. Essas discussões em momentos como esse, elas são extremamente importantes. E eu começo essa nossa discussão trazendo um pouco de reflexão. As empresas, de um modo geral, será que o que está faltando para que, de fato, a gente possa contribuir com essa parcela de responsabilidade que nós temos na saúde e no bem-estar dos nossos colaboradores? O tema, o conhecimento, a gente tem levado constantemente. Eu queria ouvir um pouco primeiro da Aline, né, um pouco dessa reflexão e, claro, depois ampliando ali para o Manuel e para o Bruno. O que a gente pode estar errando quando o colaborador ele tem que tomar a decisão de mudar de lugar ao invés de permanecer ali e se sentir bem? Bom, eu acho que toda mudança, eu tenho certeza, né? Quando a gente é liderado, a gente está muito buscando referencial. Isso é algo automático. A neurociência ela fala dos neurônios espelho, né? Tem uma pesquisa muito interessante, um artigo científico, que fala do contágio emocional. Um líder que chega num ambiente com determinada emoção, ele contagia as pessoas por conta desses neurônios espelho. É uma coisa que, desde a infância, a gente busca. Querendo ou não, assim, a criança também ela é contaminada pela energia dos pais. Isso é uma coisa instintiva, não é uma coisa que a gente escolhe. É automático. Então, o que fazer para a gente conseguir, de fato, implementar isso tudo que a gente falou aqui? Seja na fala do Lacerda, de a gente, poxa, será que precisa gastar tanto assim com ressonância magnética? Será que precisa gastar tanto assim com saúde, com hospital, enfim? Será que a gente não poderia investir mais em prevenção, que é muito mais barato? Como que a gente começa? Dando o exemplo. Então, assim, hoje eu percebo que as iniciativas que mais dão certo, eu tenho a oportunidade de ser consultora de saúde mental de algumas das principais organizações do país, dão certo porque começa de cima para baixo, em termos de liderança, com mudança de comportamento da alta gestão. Aí, de repente, é o CEO que começa a praticar corrida, se apaixona por aquilo, daí começa a ir no nutricionista, e aí começa a mudar a relação com os filhos, e daí começa... Caramba, mas como é que a gente tem toda essa jornada de trabalho aqui? E como é que as pessoas estão gerenciando família? Por quê? Porque ele está experimentando isso na pele. Então, não é na teoria, é na prática que a gente muda essas realidades. Então, assim, na minha opinião... e na minha percepção, trabalhando com líderes, com organizações, a gente só implementa mudança de fato quando a gente tem mudança na agente de comportamento. Então, assim, pode parecer utópico, né? Por exemplo, a fala da Isabela, de a gente se abraça e pensa ali na pessoa que é mais importante para a gente. É a gente? Quando a gente passa a cuidar da gente nesses aspectos, a praticar ali o SPIRE ou o SFIR, né? Com a gente contagia as pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. A gente inspira as pessoas a fazerem o mesmo. Bacana, Aline. É interessante, né, Bruno, que a gente falou muito desse autocuidado, né? Então, em todos os temas que a gente tratou, a gente tem um protagonismo muito importante, mas a organização, as empresas, elas exercem um papel fundamental nisso, que é na liderança, é no exemplo, né? E é na cultura. E a cultura você não muda de um dia para o outro, e ela tem que vir de cima para baixo, né? As pessoas precisam sentir esse espelho, esse exemplo, e essas demonstrações de comportamento que visem a qualidade de vida e o bem-estar, né? Bruno, um complemento? Só complementando a Aline,
se a gente quer mudar de vida, o primeiro ponto é a gente entender como é a nossa vida. Tudo parte do autoconhecimento. As pessoas querem ter um outro resultado fazendo as mesmas coisas. Hoje a gente está com excesso de informação, hiperestímulos, muita distração, justamente para a gente não ser obrigado a conviver com nós mesmos. Experimenta ficar um dia sem televisão, sem celular, em silêncio na sua casa. Muita gente vai achar isso o fim do mundo. Mas é nesse momento que você tem contato contigo que você consegue se conhecer um pouco melhor. Então, desenvolver o autoconhecimento ajuda a desenvolver a autorresponsabilidade. E com a autorresponsabilidade, você se colocando como protagonista da ação, você consegue chegar no autocuidado. E é claro, dentro do mundo corporativo, a liderança tem papel fundamental. O grande problema também é que tanto líderes quanto liderados, muitas vezes, não têm um autoconhecimento tão pujante, não praticam o autocuidado dessa maneira. Então fica difícil de colocar um novo comportamento ou sugerir um novo hábito, um novo estilo de vida, se a própria pessoa não pratica. Por isso que eu coloquei na minha exposição, o líder do amanhã tem que ser um especialista no comportamento humano. As empresas só vão conseguir progredir ainda mais se a gente tiver um olhar diferenciado para a nossa população, tanto de líderes quanto de liderados. Bruno, me parece que, avaliando aí todas as nossas falas, existe talvez alguma fórmula aí para o sucesso da saúde integral do nosso colaborador, que a gente reúne aí temas como inovação dentro da área de saúde, a prevenção e a promoção da saúde. Então, a gente falou muito disso, né, sobre prevenção e promoção. E talvez isso seja o impacto, Emanuel, naquilo que a gente tem discutido e que você apresentou aqui, que um dos maiores custos na operação do plano de saúde são as internações. É onde a gente já está remediando algo que já aconteceu. Bruno, faz sentido essa nossa conclusão? E, Emanuel, logo em seguida, qual que seria o impacto dessa mudança de estratégia nas organizações e nas empresas, onde a gente investe na inovação, na prevenção e na promoção, nesse cenário que me parece que está se tornando insustentável dos planos de saúde, do modelo atual, né? Claro, faz total sentido, né? Prevenir é muito mais barato que remediar, já dizia o ditado. E o próprio remédio já dá o nome, né? A etimologia da palavra já dá esse contexto. Você está remediando uma ação que podia ser prevenida. Que a gente, com programas de promoção da saúde, de conscientização, de letramento em saúde e segurança, a gente consegue ter um outro tipo de conduta. Eu citei muitas doenças crônicas, porque elas são, em sua maioria, evitáveis com mudança do estilo de vida. Claro que tem uma influência genética que pega um pouquinho nisso aí, mas com mudança de estilo de vida, até você, que é geneticamente predisposto a algum tipo de enfermidade, você consegue frear esse tipo de ação. E assim como a Aline e a própria Isabela trouxeram, e a faxina, a higiene mental, é uma ação que você faz proativa e preventiva que vai amenizar o impacto na sua saúde mental lá na frente. Então, sim, faz todo sentido. E a hora que as empresas começam a adotar isso, elas começam a colocar na conta, na última linha lá do Excel, no DRE delas, que esse gasto não é um custo, mas sim um investimento. E que o resultado vem lá na frente, justamente até reduzindo os altos custos em saúde que o Emanuel trouxe. Eu queria... Primeiro, eu concordo. A Aline tem toda a razão. Assim, liderança. Tem uma pesquisa da GV muito interessante. Que foram os RHs e perguntaram como está a gestão da saúde mental nas empresas. E saúde mental, gente, é muito novo. Essa coisa só escancarou por causa do Covid, cá entre nós. Até 3 anos atrás, a gente achava que isso não existia. Né? Estou falando no mundo das empresas. Né? Claro que adoecimento mental você precisa, mas para o mundo das empresas corporativas, isso só veio com Covid, pós-Covid. Muito interessante, porque os RHs responderam nessa pergunta, nessa resposta da GV, e perguntavam mais ou menos o seguinte: você implementa algum programa, você implementa e você comunica. 67% das empresas não implementavam nada, nada, e nem comunicavam nada. E eu achei a pergunta capciosa, implementa e comunica, para capturar o que chama greenwashing, né? Aquelas coisas que... E aí tinha
um dos atributos era, você oferece no plano de saúde, disponibiliza psicólogo no plano de saúde. Todos, obviamente, colocaram, quem tem plano de saúde, disponibilizamos. Tá dentro do rol do plano de saúde. Comunica quase ninguém. Ou seja, era algo por quê? Por causa da sinistralidade. Ou seja, você se coordena. E, por fim, perguntava da liderança. Você trabalha a questão de saúde mental com a liderança, que é fundamental. O líder também tem que se cuidar, né? Em primeiro lugar. Eles, se não me engano, 40% dizia que fazia, que comunicava, e 30% implementava. Ou seja, eles comunicavam que não implementavam, né? Mas, enfim, gente, só para ilustrar que a gente, nessas questões de atenção à saúde, saúde mental é algo absolutamente novo do ponto de vista de organização das empresas. Quem é gestor de RH, está em alguma empresa, não se sintam assim, desesperado ou pelo fato de não ter o ferramental necessário para cuidar, porque o mundo, as empresas, o Brasil, está se deparando com esse problema. Essa transição, essa mudança epidemiológica, ela tem impactado e desafiado as empresas. Eu quero falar o seguinte, já existe cronicidade nessa parte desses adoecimentos, que inclui saúde mental. E que a promoção da saúde, por si só, ela já não dá conta, digamos assim, porque a pessoa já adoeceu, já desenvolveu. Então, a gente tem que recuperar toda a pirâmide de atenção à saúde e já combinar a promoção de saúde e bem-estar com... Eu aqui volto nas questões da necessidade de ter linhas de cuidado, de ter acompanhamento com gente especializada, né, coordenado, e as empresas têm que se preparar para poder fazer esse tipo, os RHs têm que mudar o seu perfil, né, a alta administração tem que trazer esses assuntos porque como você falou, é P2P. As pessoas não vão desaparecer, vão continuar existindo nas organizações. Então, essa combinação de cuidados coordenados, de você saber, no nível de alguma descompensação de uma pessoa que está cuidado, como cuidar melhor, como encaminhar, como essa pessoa, numa jornada de cuidado, ela possa ser considerada, ouvida, e saber que ela é importante no processo, porque se ela está num nível de atenção, que ela é conhecida pelo médico do trabalho, pelo um médico de atenção primária, se ela tem algum tipo de descompensação e o outro profissional de saúde não sabe absolutamente nada dela, isso é péssimo, porque você basicamente zera o processo de atenção e para a pessoa é um desespero, seja qual for a doença crônica que ela tiver, né? Então, eu acho que essas coordenações entre os níveis de atenção de saúde é uma coisa que é um desafio. As empresas vão precisar ou ter parceiros para fazer, ou ter um mínimo de competência interna para poder desenvolver isso aí. Maravilha. Aline, falando um pouquinho sobre o estado de flow, né? Eu acho que é o que todos nós almejamos, né? E talvez o sonho de todas as organizações é que todos trabalhassem em estados de flow constantemente, né? Mas eu acho que tem algumas, refletindo, tem algumas armadilhas, né, nesse cenário, e você comentou um pouquinho sobre isso. Então, existe alguma recomendação que você traz? Qual que é o ponto de atenção onde nós, buscando esse estado de flow, podemos muito mais nos prejudicar, ou prejudicar a organização em que nós estamos, o clima organizacional de uma forma geral? Existe um limite, existe uma linha tênue aí que a gente precisa estar atento em relação a isso? Tem uma frase que eu fico martelando, assim, sabe? Que é: alta performance sem saúde mental é uma prática autodestrutiva. A gente não aguenta muito tempo. A gente não aguenta muito tempo dormindo pouco, a gente não aguenta muito tempo com jornadas extensas, então tem um limite, tem um prazo. E isso que o Lacerda ele trouxe, ele é tão valioso, né, dessa percepção ali, da pesquisa da FGV e tudo mais. Porque o que vai fazer uma pessoa normalmente mudar um hábito para não cair nesses gatilhos? Porque, assim, de novo,
Pessoas que entram em esgotamento, pessoas que entram em estafa, são pessoas que entregam bastante, são pessoas que acessam o estado de fluxo até. Eu estou falando de atletas de alta performance, estou falando de pessoas nas organizações de excelentes profissionais. A Isabela trouxe o exemplo dela, né? Quem diria que ela estava tendo um burnout, estava já no caminho de esgotamento, estando ali plena, entrevistando Fernanda Montenegro e tudo mais. A gente precisa estar muito atento a esses sinais, muito atento a esses sinais. E como o Bruno falou, é no autoconhecimento. É no autoconhecimento que a gente capta isso. Quando a gente vai para o além, e como que a gente começa a perceber isso? As nossas relações sendo prejudicadas, quando os nossos filhos começam a cobrar da gente, quando a gente começa a cancelar eventos que são prioritários para a nossa saúde. Por exemplo, poxa, foi marcada uma reunião e era bem na hora da minha academia, do meu personal, vou desmarcar com o personal. Quando a gente começa a priorizar isso, a gente está dando mais sustentabilidade aos processos de alta performance. Parece ilógico isso, mas não é. Quanto mais a gente se prioriza e coloca esses limites, e se cuida, e vai atrás de cuidar da nossa saúde. Hoje mesmo ali, eu estava esperando para subir no palco. Eu já tinha dito, essa minha semana está muito cheia, eu tenho 3 eventos essa semana, e aí quando eu não estou em evento, eu estou ou em reunião ou em consulta médica, porque eu estou administrando muita coisa de uma vez agora. E a empresa, pela 3ª vez, me consulta, poxa, mas será que a gente não conseguiria encaixar nessa semana uma reunião? E eu cheguei a abrir a minha agenda. Eu juro que eu cheguei a abrir a minha agenda. Olha o condicionamento. Por quê? Porque é de um outro evento e eu amo fazer isso e já ia eu encaixar, provavelmente no momento ou de lazer que eu teria, ou um momento de eu praticar atividade física, encaixando uma reunião que eu sei que vai ser uma reunião longa de alinhamento. E aí eu peguei e falei, ainda com peso, não é tão simples isso, mas falei assim, como eu já disse anteriormente, essa semana minha agenda está fechada, tenho disponibilidade na semana que vem. Se você quiser, posso passar novas datas. Então, assim, são coisinhas simples. Não é, assim, grandes estratégias, não. É a gente cuidar com o que a gente está agendando. É a gente cuidar com como que a gente está organizando o nosso tempo de vida mesmo. Para a gente não cair nesses perigos e perder a oportunidade de entrar nos estados ótimos, né, da vida. Quero dar uma indicação de livro, mais uma. Eu, como professora, né, eu não aguento. Eu vou ali derramando isso. É basicamente uma atualização da teoria do flow, um livro que o Daniel Goleman, o grande divulgador da inteligência emocional, ele lançou nesse ano, 2024, que é focado em liderança, focado em saúde mental nas organizações, e no subtítulo ele coloca ali a inteligência emocional revisitada. Ele faz uma releitura do flow, da teoria do flow do Mihaly Csikszentmihalyi, colocando esse estado anterior. Então, como a gente faz essa mudança de expectativa, como a gente vai num passo anterior, para que a gente possa ter uma vida boa o suficiente. E quando a gente está no nosso bom o suficiente, eventualmente a gente vai cair no estado de flow. Agora, quando a gente fica focado em buscar alta performance a todo custo, de novo, a gente se autodestrói sem perceber. Muito obrigado, Aline. Bom, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, né? Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, mas infelizmente o tempo não permite. Mas encerrando, acho que é importante a gente levar a reflexão, tema como saúde integral, saúde corporativa, bem-estar, impacto direto na produtividade, mas não podem estar dissociadas, né? Então, tema saúde, o bem-estar integral do colaborador, ele tem que estar presente dentro das organizações pensando na produtividade. E, claro, com impactos diretos hoje nesse sistema de saúde suplementar que nós temos e que não tem outra resposta, outra clareza, senão a própria organização, as empresas de um modo geral, as nossas indústrias, investirem em programas em atenção primária, em programas de promoção e de prevenção à saúde. E, consequentemente, a gente vai estar impactando diretamente no bem-estar e na saúde dos nossos colaboradores, que também deve ser a nossa prioridade. Por favor. Fiz esse suspense todo e não falei o nome do livro, né? Optimal, o nome do livro. Eu percebi que tinha gente ali que pegou o celular para anotar e falhou, né?
Optimal, com L no final. Maravilhoso, gente. Olha, de todos que eu falei aqui, um que é funcional ali, cirúrgico para isso que a gente está trabalhando, que coloca um monte de estatística, coloca um monte de pesquisa para você ter argumento mesmo para falar, é esse Optimal. Desculpa. Maravilha. Aline, em nome da Federação das Indústrias, do Estado de Goiás, do SESI, do SENAI, do IEL, nós agradecemos muito a sua presença, por estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Emanuel, muito obrigado por ter vindo lá, representando aqui o Departamento Nacional. Bruno, nosso diretor de Saúde e Segurança também, agradeço muito a participação. E agradecer também a participação da Isabela, que não pôde estar aqui conosco, teve que sair um pouco antes, mas também pela brilhante contribuição conosco. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e podemos encerrar nosso evento, Bruno? Muito obrigado, gente. Um bom dia a todos.